Olá, começa agora o JR 24 Horas. Vamos aos destaques desta edição. Senado recorre ao Supremo para manter a desoneração da folha de pagamento. Julgamento no STF está suspenso. Com a chegada de uma nova onda de calor, capitais devem ter temperaturas acima dos 30 graus no fim de semana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Boa noite para você. Foi interrompido o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que analisa uma decisão do ministro Cristiano Zanin contrária à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no Brasil. Vamos a Brasília falar com a Vanessa Lima. Oi, Vanessa, boa noite. E como é que fica a partir de agora? Oi, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento virtual, que tinha recebido 5 votos favoráveis pela suspensão da desoneração, teve um pedido de vista do ministro Luiz Fux e por isso foi suspenso. Agora, Fux terá 90 dias para analisar o caso, mas os ministros que ainda não votaram poderão antecipar o voto ou ainda pode haver um pedido de destaque e, nesse caso, o julgamento iria para o plenário físico. Enquanto isso, as empresas vão poder recorrer à justiça para não serem reoneradas. Mais cedo, o Senado apresentou um recurso ao STF contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A decisão é amplamente criticada por autoridades no assunto. Vamos ouvir. Isso tudo que impacta as companhias, trazendo aí incertezas, imprevisibilidade, levando a discussões dos contratos já fechados com base numa situação que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Ficamos na esperança de que o Supremo possa, no seu pleno, rever um processo democrático, livre, de quem tem direito e o poder de fazer as leis, que é o Legislativo, para que a gente possa continuar nessa política de geração de emprego e geração de renda nesse país. Um tema delicado que poderia talvez ser resolvido entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo é jogado no colo do Judiciário. Sem dúvida alguma, torna-se assim um tema preocupante, porque poderia ser resolvido através do diálogo e passa para o campo tenso. Esse controle de constitucionalidade muitas vezes faz com que haja uma ingerência de um poder sobre o outro no Brasil, o que pode piorar a situação política do governo. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná entrou agora à noite com um pedido no Supremo Tribunal Federal para atuar como amicus curiae no julgamento. Se aceito, a entidade vai poder prestar informações para os ministros durante o julgamento. No pedido, a FIEP destacou que a desoneração já existe há mais de 10 anos e, por isso, não é possível justificar a derrubada da medida pela renúncia de receitas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo não pode responsabilizar os setores que mais empregam por problemas na arrecadação de impostos. Depois de uma reunião na residência oficial do Senado, Rodrigo Pacheco fez duras críticas à decisão do governo de judicializar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até o fim de 2027. Pacheco classificou a ação apresentada pela Advocacia Geral da União como catastrófica. E listou uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional recentemente, como a tributação de offshores e de apostas esportivas, entre outros, que aumentaram em 80% a arrecadação federal no primeiro trimestre de 2024. Não podemos distorcer uma realidade. E tampouco podemos atribuir a responsabilidade de problemas fiscais do Brasil, depois de tudo que nós fizemos e dos números de arrecadação do Brasil, a pequenos municípios brasileiros ou a setores que estão empregando muito mais do que outros e que precisam ter o apoio mínimo do governo federal para manterem bem as suas atividades. É preciso, então, ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo? Além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gastos para poder equilibrar as contas? A desoneração dos 17 setores que mais empregam no país vai custar 15 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos, segundo o Ministério da Fazenda. Dado o elevado custo fiscal da medida, que implica menor disponibilidade de recursos para outras políticas públicas essenciais, pode-se concluir que a prorrogação irrestrita do modelo de desoneração, aprovada no Congresso Nacional, contraria o interesse público.
Especialistas em contas públicas ouvidos pelo Jornal da Record questionam a decisão do governo. O economista Raul Veloso não enxerga a desoneração como uma vilã das contas da União. Segundo ele, o governo deveria se preocupar com outro gasto que cresce em proporção muito maior, o da Previdência Social. No ano passado, o déficit foi de 306 bilhões de reais, o que representou um crescimento recorde de 17,2% na comparação com 2022. O X da questão hoje nas contas públicas é o excesso de gastos previdenciários. E é isso que precisa ser atacado. Esquece esse negócio de mexer com desoneração, deixa o que está feito aí quietinho e vamos cuidar de conter o crescimento dos gastos previdenciários, porque é aí que está o problema. O movimento Desonera Brasil afirma que quase 900 mil empregos deixariam de ser gerados nos últimos 5 anos caso a política não estivesse em vigor. Aqui no Congresso Nacional, os parlamentares endossam o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra a judicialização do tema, mas se mostram dispostos a voltar a discutir o assunto dentro do Legislativo. Eu acredito que seria a decisão política mais indicada e sugerida que o governo retomasse o debate no parlamento para poder encaminhar uma solução mediada, construída, que fortalecesse a política. O normal e o que a gente espera é que seja retomado no processo legislativo o protagonismo desse debate e não na via judicial. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulgou nota em que afirma que o fim da desoneração compromete a competitividade e ameaça empregos dos 17 setores atingidos. Para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a decisão do STF prejudica o ambiente econômico do país. Uma nova onda de calor deve atingir o país neste fim de semana. Todas as capitais devem registrar temperaturas acima dos 30 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em São Paulo, a baixa umidade também é uma preocupação. Vamos conversar com a Caterina Schutt. É isso mesmo, Caterina? Boa noite. Exatamente isso, Salsi. Boa noite para você e para todos. Olha, isso porque neste final de semana a previsão de máximas na cidade é de 33 graus e a umidade do ar estará em torno de 30%, segundo a Defesa Civil Estadual. Esse índice já é considerado prejudicial à saúde. No interior do estado, principalmente no extremo oeste e noroeste do estado, os termômetros podem chegar em até 35 graus. Por causa das altas temperaturas, as autoridades recomendam o uso de protetor solar e a ingestão de bastante líquido. E em caso de insolação, é recomendável procurar atendimento médico. Essa é a 4ª onda de calor do ano e deve afetar principalmente regiões do Sudeste e também do Centro-Oeste. Salsi. Obrigada, Caterina, pelos detalhes. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Excelente fim de semana. Cuide-se.